bem, vamos lá. Então, o capítulo 5 de Tiago, verso 19 e 20, está escrito assim: meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Muito bem, então nós temos aqui o término da carta. Primeiro, precisamos lembrar aqui o Tiago, ele termina de uma forma muito abrupta, né? Se fosse o Paulo, ele dizia assim, ó, obrigado, né? Estou com saudade de vocês, em breve eu vou aí, ore para que o Senhor dê oportunidade. O Tiago não, ele é curto e, como dizia alguns, né, antigamente, é curto e grosso. Ele termina assim, não despede ninguém, acabou o livro dele, é assim, né? Ele só diz, fala o que acontece quando há um arrependimento, ok? Esses dois versículos que nós lemos aqui, ele trata, é claro que ele está dialogando com tudo aquilo que nós já discutimos durante esses meses, e que você sempre tem a oportunidade de revisitar uma carta tão curta como essa. Numa sentada aí de uma boa leitura, né, meia hora no máximo, você lê 5 capítulos. Então é claro que tudo que ele está dizendo aqui está dialogando, está atrelado aos 5 capítulos, ok? Essa conclusão, ela tem uma intenção de deixar muito claro que o Tiago, ele está desejoso que os irmãos que ele vem exortando durante a carta, eles sejam retomados a fé e a comunhão. Alguns problemas durante a carta que foram discutidas aqui afastaram os irmãos. E mais do que o afastamento, a perseguição e tantas outras coisas que foram acontecendo durante a leitura do texto, houveram algumas disputas aí, não é? Principalmente no âmbito da ação social. Aquela questão de que alguns faziam ação social não por necessidade do outro, não por empatia, por misericórdia, mas por disputa, não é? Então, quanto mais desgraça, mais oportunidade para o religioso se aparecer na plataforma da vaidade. E o Tiago, ele vai exortar, dizendo que a miséria do outro não é oportunidade para ninguém se promover, não é? E isso, a todo momento, ele vai trabalhando com todas as questões, entre elas essa daí. E agora ele tem a intenção de dizer assim, ó, nós precisamos ser exortados, confrontados pela palavra de Deus, para que tenhamos a restauração da nossa fé, para que a nossa fé, ela não seja uma fé pensada no âmbito humano. A nossa fé, ela não é pensada, ela é revelada. O que significa? Não é, ou não foram os apóstolos, os profetas, que pensaram a nossa fé, e nós temos aí uma regra, uma cartilha para seguir. Nós temos uma fé revelada, ela é oriunda, ela vem, ela nasce da vontade de Deus. Por isso que a nossa fé, ela não é dogmática. A nossa fé não são pré ou pós-escritos de alguém que pensou. Se você e eu fôssemos inaugurar uma religião, coisa que eu não incentivo ninguém a fazer, né? Evidente que não, você escreveria ali, né, uma cartilha de como será. A fé cristã, ela não é uma elaboração da mente humana, ela é uma revelação. Por isso que a nossa fé, ela é pensada a partir do texto bíblico, mas originalmente ela não é oriunda, ela não nasce da vontade humana, ela é revelada. Foi Deus que decidiu ser do jeito que é, ok? Então a ideia do Tiago é o quê? Que os irmãos seja restaurado a fé. Onde que está esse fundamento aqui, né, de restauração, que nós lemos aqui? A semana passada, nós lemos aqui que se alguém doente, aliás, se alguém sofrendo, ele deve orar. Lembra disso? Então você tem uma responsabilidade. Você está passando por dificuldade, perseguição, é você que deve orar. A responsabilidade do discípulo de Jesus, ela é particular. E além disso, o texto diz, ó, se você está doente, sendo perseguido, ore. Se você está contente, cante louvores, celebre ao Senhor. E aí ele vai trabalhando o texto, essa questão toda, e ele diz assim, ó, se você está doente, né, num nível, numa profundidade de sofrimento, ou num aspecto de sofrimento, uma dimensão mais profunda, chame os presbíteros da igreja, não é? E confesse os pecados.
Discutimos toda essa questão aqui, não há uma deificação do presbítero, da autoridade, mas tem toda uma questão de comunhão. E o texto é muito claro que é muito possível, aliás, muito possível, esquece o que eu disse aqui. A Bíblia ensina nesse texto, em outros, que muitas vezes, muitas dificuldades e enfermidades é porque nós não confessamos algum tipo de pecado. Quando nós insistimos numa prática de pecado e nunca nos arrependemos, é muito provável que haja uma disciplina de Deus. O problema é que nós vivemos num mundo caído e não podemos fazer uma associação direta. Está doente, está em pecado. Está doente, precisa confessar. Não é assim, ok? Mas o texto deixa claro que você deve chamar o presbítero, uma autoridade, né, que tenha uma respeitabilidade na comunidade, e confessar os pecados para que Deus te perdoe e você então seja restaurado. É assim que o texto ensina, ok? Então você precisa fazer um exame de consciência, colocar diante do Senhor, e Paulo ensina isso também, né? Examine-se o homem a si mesmo, depois coma desse pão e beba desse cálice. Porque não há prática, porque nós perdemos essa prática, há muitos entre nós fracos e doentes, e alguns já dormiram. Dormir aí, irmãos, é um eufemismo, é uma figura de linguagem, dizendo que alguns já morreram. Então, nós estamos aqui diante de um texto nevrálgico, sério, para que nós precisamos ter uma prática de confessar pecado. Como eu disse aqui a semana passada, você não precisa necessariamente procurar uma autoridade eclesiástica, não é? E a autoridade eclesiástica, a base da pirâmide no reino de Deus é o contrário, o maior serve o menor, percebe? Você tem alguém de confiança, que você sabe que pode confiar e orar junto e confessar algum tipo de pecado que você não consegue largá-lo. Então, toda essa base que nós estamos aqui trabalhando, do verso 19 e 20, está dialogando imediatamente com aquilo que nós trabalhamos aqui semana passada, ok? E isso é muito sério, irmãos, muito sério. E isso não pode escapar, isso não pode estar longe dos púlpitos. Eu e você precisamos a todo momento ser exortado, porque nós desviamos da verdade muito rápido. A nossa natureza caída, ela é cruelíssima. Nós somos escravos de um desejo pecaminoso que herdamos do Adão. Eu e você, nós maquiamos o nosso pecado. Então está aqui a orientação bíblica. Você precisa confessar o seu pecado. Então, em toda a carta, o Tiago está se empenhando, se dedicando em alertar os crentes para que não se desviem da fé. Desviar da fé não é necessariamente você abandonar a comunidade. Percebe? Alguns irmãos abandonaram, também não é essa questão aqui, não é? É um problema também, mas é possível que muitos de nós está aqui hoje, ou tem frequentado a igreja, ou ocupam um cargo importante, burocrático, administrativo, eclesiástico, ministerial na igreja, mas na verdade, o coração, ele foi se endurecendo ao longo do caminho, que ele se tornou burocrático, que ele se tornou uma pedra de tropeço para ele mesmo, que não faz mais com temor, mas faz no ritmo que está concatenado a sua vaidade. E quem é assim? Você e eu. Então, a todo momento, nós precisamos colocar diante do Senhor as nossas verdadeiras intenções. Por que eu faço isso? Eu costumo trabalhar, né, nas minhas aulas de teologia pastoral, de que principalmente o pastor, ele está pronto para pastorear, se ele estiver disposto a entregar o trabalho dele, né, para uma pessoa melhor do que ele. Quando ele acha dominador do rebanho, significa que ele não está inteiro na coisa. E a todo momento nós precisamos ser sondados pelo Senhor. É sobre isso que ele está dizendo aqui. Nós precisamos sondar o nosso coração. O que você faz? Por que você faz? É possível que você esteja inserido, e eu, num mundanismo, em que o nosso serviço, ele não é mais um culto de aroma suave ao Senhor. Ele é apenas uma disputa da nossa vaidade. E pior, nós dizemos assim: eu faço em nome do Senhor, e muda a voz, né? Irmão, eu tenho uma dificuldade quem muda a voz para pregar, que é difícil. Cada um tem a sua entonação, o seu ritmo, né? Essa coisa toda. Mas uma espiritualização, né? Parece que ele já virou um anjo. Ele, no sentido de muitos que a gente vê por aí, né? O sujeito parece que até virou um anjo, que agora está separado. Eu tenho muita dificuldade, talvez seja apenas um preconceito da minha parte. Mas eu não sei por que todo esse teatro aí.
Então aí já começa a demonstrar que precisamos ser confrontados. E o Tiago vem trabalhando que há dois tipos de verdade, que vai trazer esse movimento, a verdade, a sabedoria, melhor dizendo, que ela é terrena, que ela é oriunda, que ela nasce do diabo, e a outra que ela é divina, e elas vão estar em tensão o tempo todo. Então, à medida que a gente vai perdendo essa sensibilidade da graça no trabalho do reino de Deus, a sabedoria que vai concatenando, que vai conduzindo, que nos coloca na esteira do trabalho, é uma sabedoria mundana que traz o problema, que traz o prejuízo e as desavenças. Mas o contrário disso, o Tiago chama de sabedoria divina que vem do céu. Dito tudo isso daqui, irmãos, nós vamos então, nesses minutos aqui, fazer a exposição do verso 19 e 20. Como é que ele começa? Meus irmãos, vocês vão lembrar comigo que a todo momento, o Tiago, ele vai revezando esse dinamismo. Ora, ele faz acusações graves e acusações, com pertinência. A algum momento aqui, ele chama assim, vocês adúlteros. Irmãos, não é legal, quando alguém nos acusa com tanta intensidade. E aí, quando você pensa que ele vai apertar a pena e escrever no papiro com mais contundência ainda, aí ele tem uma doçura, meus irmãos. E quando você pensa que ele vai amenizar, ele diz assim, vocês estão roubando. Ô Tiago, resolve aí, cara, você vai morder ou assoprar, os dois, os dois. Faz parte isso daqui, não é? Faz parte da disciplina. Então ele começa o texto aqui, para concluir a carta, meus irmãos. E essa palavra meus irmãos, ela tem que ter um peso, ela tem que ter nós temos que ter a sabedoria de entender que o Tiago, ele tem um coração de pastor, que ele é contundente para explicar a coisa, para nos confrontar, ao mesmo tempo que ele não perde a capacidade de demonstrar essa ação pastoral. A palavra meus irmãos, ou a expressão, ela é uma abordagem pastoral, com a intenção de restaurar o irmão, a fé e a comunhão. Como eu já disse várias vezes aqui, a palavra que aparece lá, irmãos, ela tem uma ideia de que irmão é aquele que é gerado no mesmo útero, que tem a mesma natureza. Então você tem essa sensibilidade. O Tiago, ao chamar meus irmãos, ele está pensando, está comunicando um senso familiar, percebe? Então a família, o seio da família, aquele que tem a autoridade sobre ela, ele tem a responsabilidade de corrigir, ele tem a responsabilidade de confrontar, mas ele não perde a sensibilidade de pastorear, percebe? Então, meus irmãos, é essa abordagem, dizendo assim, nós somos da mesma essência, oriundos, gestados no mesmo ventre. Meus irmãos, vírgula, se algum de vocês se desviar da verdade, essa é uma expressão importante. Desviar da verdade aqui, irmãos, é tudo aquilo que nós já discutimos. Desviar da verdade é tudo aquilo que está em acordo com a filosofia do reino. Meus irmãos, a nossa fé, ela é baseada numa verdade. Essa verdade, como eu já comecei aqui nessa manhã falando com os irmãos, ela não é uma verdade pensada no sentido de ineditismo, no sentido que foi gerado na cabeça de um pensador, de uma visão profética. Não é assim. É claro que na história da igreja, Deus levantou grandes mestres que fundamentaram doutrina no sentido da leitura bíblica, princípios. Isso é verdade, e isso não podemos negar. E sempre precisaremos de pessoas que saibam refletir o texto de acordo com aquilo que ele quer ensinar. Mas essa ideia de verdade, ela deve estar alinhada com a suma verdade. E a verdade do Evangelho não é um pensamento filosófico, não é um pensamento teológico, porque pensamentos filosóficos, teológicos, eles são agora para depois deixar de ser. Ninguém tem a capacidade, ainda que seja uma pessoa com uma sapiência alta, com uma capacidade de reflexão, de abordagem de qualquer texto importante, mas ninguém tem a capacidade de ser coerente gramaticalmente ou historicamente a todo tempo. Nós não temos domínio de todas as coisas. Então, a verdade do Evangelho é que ela é pensada, ela é oriunda, ela nasceu de uma mente divina, em que não há contradição.
Aliás, essa verdade, ela veio no Antigo Testamento como sendo escriturística. Ela está registrada, mas no Novo Testamento, a verdade que ela é escrita, ela se tornou homem. Então, nós não seguimos uma verdade que está registrada só, nós seguimos uma verdade que é uma pessoa. A verdade para nós é um homem. A verdade para nós é um homem que também é Deus, Jesus Cristo, o Filho de Deus. A verdade não é um pensamento, a verdade é o Deus encarnado. E ele mesmo disse sobre si: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é uma verdade relativa, é uma verdade absoluta. E tudo que nós estudamos aqui, o desvio da verdade, é tudo aquilo que está em desacordo com aquilo que Jesus ensinou. Tanto que a nossa leitura do texto de Tiago, ela está coadunada, ela está atrelada, ela está visceralmente anexada ao Sermão do Monte, percebe? A gente vai lendo uma coisa e outra, porque o material de exposição do Tiago é o Sermão do Monte. É a mesma coisa você ler um e o outro de perspectiva ou abordagem diferente. Muito bem, então o que é desviar da verdade? É óbvio que o Tiago, ele está pensando o quê? Nos falsos ensinos. É óbvio que o Tiago não está pensando só nos falsos ensinos. E não há nenhuma incoerência aqui no que eu estou dizendo, porque eu disse uma coisa e só quis enfatizar. Ele não está pensando só nos falsos ensinos. Ele está pensando também nisso. Ele está pensando naquilo em que ele começa trabalhando, que tudo que é uma sabedoria terrena, tudo aquilo que tem como maestro, como o gerente, o diabo, que ele tratou no capítulo 4 principalmente. Mas o que é a falta de sabedoria, ou o que é esse desvio da verdade? Eu fiz aqui algumas anotações que foi vindo à minha mente conforme a gente trabalhou. Anseio por dinheiro. Qual é o problema em querer acumular dinheiro? Nenhum. Absolutamente nenhum. Aliás, a Bíblia nos ensina a trabalhar com responsabilidade e ter, como eu usei aqui há 2, 3 semanas atrás, uma reserva técnica. Se você gasta tudo que você ganha e não tem uma reserva, você é um mau mordomo. Você está colocando a sua família em risco. Há uma mudança de governo, você perde o emprego, você vai ficar à deriva, percebe? Então, o Tiago ensina também a você ser um bom mordomo do Senhor. Você precisa, se ama a Deus de verdade, a não se persuadir por aquele discurso religioso, dê tudo para o Senhor. Se alguém te persuade e te demove e te comove a dar tudo ao Senhor, então não é o reino de Deus que você ama, você quer fazer uma troca. Eu até usei aqui de forma jocosa que você quer aumentar o seu valor, o seu dinheiro dessa maneira, é melhor apostar na bolsa de valores ou qualquer outra coisa. A fé não é uma aposta, não é um jogo de loteria para você aumentar o teu capital, mas você precisa ter responsabilidade. O amor ao dinheiro, ele te escraviza, essa é um desvio da verdade. Você precisa acumular um bem para a glória do Senhor. A violência também é um mundanismo, a violência também, ela é uma falsa verdade, né? Ela é uma mentira, um mundanismo, porque os irmãos, porque estavam com disputas ali, acabaram indo às raias de fato, às vias de fato, por conta da ação social, e vimos isso aí. O orgulho também, o orgulho é muito complicado. Aliás, o orgulho, ele muda a natureza. Quem são os demônios? Os demônios são anjos, que por conta do orgulho, teve a natureza mudada. Anjos se transformaram em demônios, porque o orgulho é assim, o orgulho muda a nossa natureza. E o Tiago, ele é contundente contra o orgulho. Além do dinheiro, violência, orgulho, a inveja. A inveja também é complicado, irmãos. Ele é uma obra da carne. A inveja é viver em função de um mundo ditador de regras. A inveja, ela te castra a liberdade de aproveitar, inclusive, o que você já conquistou. Também vimos isso aqui. O que é desvio da verdade? A cobiça, a impaciência, o sofrimento, alimentar desejos pecaminosos e decepcionar Deus. Tudo isso nós trabalhamos aqui. Então, quando o Tiago diz assim, meus irmãos, se alguém de vocês se desviar da verdade, o ser aqui não é uma possibilidade remota. Todos nós, em algum momento aqui, nós temos potencial para desviar da verdade. Você e eu, todos nós. Nós temos assim uma inclinação
ao pecado herdada por Adão. Então, esse ser aqui não é uma possibilidade, é uma questão real na nossa vida. Em algum momento, nós temos um pezinho aqui, outro ali, e precisamos desse confronto. O Tiago, ele está trabalhando esses irmãos aqui, nesses conselhos, mas eles não está denunciando de uma forma agressiva para que eles saiam da comunidade, para que eles sejam expulsos. É verdade que muitas vezes nós vamos ter recomendações para que alguns que insistem em falsos ensinos, o João, o Paulo, ele vai dizer assim, ó, a esses nem cumprimentem pelo caminho, não converse com eles. Mas aqui não há uma exclusão, há uma exortação. Você precisa se arrepender do seu pecado. O Tiago, ele não classifica esses irmãos como aqueles que abandonaram, que saíram, que escaparam pelas portas do fundos, aqueles que abriram mão e foram embora. É claro que esses, em algum momento, eles têm que ser alvo da misericórdia também, mas ele está falando de irmãos que, no meio do turbilhão onde a vida acontece de verdade, perderam o rumo do trabalho que Deus propôs. O Tiago, ele está preocupado, porque esses irmãos estão na comunidade de fé, mas estão se perdendo, negando a fé que declara. E quem está nesse rol de membros aqui? Quem que está inserido aqui? Todos, eu e você, temos essa inclinação para cometer isso e muito mais. Esses irmãos são classificados pelo Tiago de mundanos. Eles têm comportamento mundanos. Aliás, nós temos. Esses versos que nós lemos aqui, é claro que ele está... E volto aí, eu reitero que ele está dialogando com aquilo que ele já disse aqui, né? Lembra do sofrimento do capítulo 4, capítulo 5? E ele diz assim, ó, você deve, no meio do sofrimento, você ser como os profetas. Os profetas, eles tinham uma mensagem dura, era perseguido por isso. Olha o profeta, foi perseguido, mas persevere. Ele usa também a outra metáfora do lavrador. O lavrador precisa cuidar da terra, precisa plantar, e se Deus não fizer chover, não nasce nada. O que o Tiago ensina? Olha o lavrador, tenha paciência. No sofrimento, você precisa ter paciência e buscar a Deus em oração, em comunhão com os irmãos. E por fim, ele usa nesse texto também, no capítulo 5, o exemplo de Jó. Algumas traduções está assim, lembra da paciência do Jó, mas agora, numa tradução um pouquinho melhor, lembra da perseverança do Jó. O Jó, a gente lê alguns textos aqui, ele reclamou o tempo todo, mas ele não se desviou. Mas é uma reclamação, não que afronta, mas uma reclamação colocando diante de Deus a sua real necessidade. Então, o que o Tiago está mostrando aqui para nós é que nós precisamos nos comportar dessa maneira. O sofrimento, ele vai acontecer, mas precisamos ser persistentes. A persistência, ela é uma característica do discípulo de Jesus, não é? Uma certa ocasião, isso me ocorre agora, eu ensinando sobre alguma coisa parecida, eu disse que a gente deveria ser igual o João Bobo. Eu não sei quantos vão associar aqui, mas deixa eu tentar explicar. O que era o João Bobo na minha época lá, né? Tinha um boneco de plástico mesmo, que se enchia de ar, e a base dele era de areia, não é? Então não importa quantas pancadas você dá, ele volta, não é assim? Eu não sei quantos vão ter essa associação, talvez tenha outro nome. Eu lembro que eu tinha um João Bobo desse tamanho, né? A minha compleição física, né, sempre foi um pouquinho assim, né, deixou a desejar, né? Eu já disse aqui, um dos meus apelidos na escola era Rambo, pelo meu porte físico. E hoje eu estou um pouquinho mais forte, pra você ter uma ideia, né? Por que eu estou dizendo isso daqui? Eu colocava o João Bobo, eu vinha correndo assim, e dava uma voadora, eu passava assim e vinha, parecia que eu voava, né? Não porque eu tinha capacidade, né, de voar, mas porque o vento me levava. E não importava quantas pancadas eu dava no João Bobo, ele estava sempre lá, ele batia, né? É mais ou menos isso, a perseverança é isso, a vida bate e você volta, a vida bate e você volta, a vida bate e você volta, é o Jó, é os profetas, e são os discípulos de Jesus, percebe? A capacidade de permanecer para a glória do Senhor. Aliás, o apóstolo Pedro escrevendo vai dizer assim, que o maior material evangelístico é a perseverança,
porque na hora da dificuldade, o mundo se levanta, como numa plateia, como no estádio das Olimpíadas, quando você toma uma pancada, a torcida, o mundo, se levanta e fala, agora foi derrotado, aí ele levanta para aplaudir, mas daqui a pouco você está de novo aqui, fala, o que acontece? Ele nunca cai, por quê? É a perseverança, é a mão da graça que te recolhe onde você caiu e te coloca de novo. Então perseverança é a palavra de ordem que o Tiago está aqui nos dando. Perseverem, ainda que vocês estejam sendo alvo no momento específico da vida de dificuldade, persevere, volta à origem. Isso é resiliência. Resiliência é voltar à forma depois de uma pancada. Mais uma vez, eu e os meus exemplos aqui, né? Está assistindo futebol, o sujeito bate o pé na bola, aquelas câmeras superpotentes de hoje, mostra que a bola deforma pelo impacto. Mas quando ele tira o pé, a bola volta ao normal. O que é isso? Resiliência. A cada pancada que a vida nos dá, nós nos deformamos, mas a graça de Deus volta a nos dar a circunferência de novo, porque a mão da graça, ela nos conduz em triunfo, apesar de qualquer outra coisa aqui. Então o Tiago, ele usa como remédio essa exortação, mostrando que, meus irmãos, se alguém de vocês se desviar da verdade, e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso, né? Então olha só, esse é o papel aqui do Tiago, nosso, o seu, cada um a per si. Primeiro, trazer de volta. O que Tiago está dizendo que o meio para trazer de volta, ele já deu a receita. Primeiro é a oração. Você precisa desenvolver uma vida de oração particular. Jesus ensinou isso no Sermão do Monte. Quando você estiver em casa, entra num quarto, a palavra quarto ali é empórium, dizendo, um lugar em que ninguém vai te incomodar, e ali você ora. Então, uma maneira de você vencer a dificuldade é você desenvolver uma vida de oração. Você não pode ter muletas de oração. A igreja está aqui para te auxiliar, para te fazer crescer, para te dar empurrões, dizendo assim, você precisa resolver a tua vida, você precisa crescer. Você não pode depender de uma autoridade eclesiástica a todo momento. Você precisa ser um discípulo de Jesus amadurecido. Você não pode gerenciar, melhor dizendo, você não pode entregar ao outro a gerência da tua vida. O discípulo de Jesus, que honra Jesus, tem que tomar as rédeas da vida na tua mão e pela graça conduzi-la. Quem entrega a sua vida para outro tem uma letargia espiritual. É você que tem que ser discípulo de Jesus. E essa resiliência da graça, ela vem com essa comunhão da oração. Ela vem com essa intimidade da graça, em que você vai aprendendo a dialogar no quarto da solitude em oração. O discípulo de Jesus precisa aprender a orar. Irmãos, Jesus, como homem, ele orava sozinho, sendo Deus ao mesmo tempo. Mas ele nos ensinou uma dependência. Irmãos, eu não sei o que Jesus falava com Deus Pai. Muitas vezes na multidão ele saía, onde você vai, Jesus? Vou passar a noite orando. Irmãos, eu queria saber o que ele falava na noite de oração, porque quando ele voltava, ele fazia um monte de coisa legal. Ele falava alguma coisa ali que era especialíssimo. Ele ficava orando, daqui a pouco ele vinha e andava pelas águas. O que será que ele falava? Eu não sei o que ele falava, mas na intimidade você pode desenvolver essa capacidade de conversar com honestidade. Então o meio que você tem de enfrentar as pancadas que a vida dá, é por meio da oração. A oração é fundamental. É por isso que durante a carta ele diz, alguém que está sofrendo, ore. Chame os presbíteros para orar. A oração curará o doente. A oração é importante, irmãos. Bom, eu coloquei uma citação de Jesus que me veio à mente aqui, antevendo isso, essas dificuldades. Lá no final do texto de Lucas, no capítulo 22, Jesus já cumpriu o seu ministério, já havia ressuscitado, ele dá a seguinte ordem para Pedro, né? Tem toda uma discussão lá, aí Jesus ele se dirige ao Pedro e diz assim, eu, Pedro, orei por você, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Percebe? O que eu quero mostrar aqui, tomando essa ponte da oração, o Pedro ele precisava desenvolver essa vida de oração para quê? Para quando ele estivesse maduro na oração, ele pudesse fazer essa exortação para os irmãos.
Quando você pega a carta de Pedro, a primeira e a segunda, o Pedro, a todo momento, ele está restaurando, exortando os irmãos a não abandonarem a fé, a serem resilientes na perseguição e coisas dessa maneira. O que eu quero dizer é que só é possível você ajudar na restauração do outro quando você é restaurado pelo Senhor. Eu sei que o assunto ele não é delicado, ele é delicado e não é palatável aos ouvidos de muitos de nós, né? Mas ele é necessário. Irmãos, é possível que para que você seja um bom ouvinte, um bom discípulo de Jesus, a mão da graça, a mão do Senhor vai te levar para o fogo da aflição. E é ali que você vai aprender algumas coisas que sem o sofrimento você não aprenderia. A maneira que Deus usa para nos transformar de crianças espirituais em crentes maduros é o sofrimento. Irmãos, para alguns pode parecer questão de manicômio o que eu vou dizer, loucura, mas como eu tenho saudade de momentos que eu sofri intensamente. Como eu tenho saudade de momentos que eu senti na pele, sofrimentos que eu só sabia chorar. Como eu louvo a Deus por momentos em que eu experimentei a solidão, a privação e a dor. Naquele momento eu não conseguia entender muita coisa, mas hoje eu louvo a Deus, porque o mundo para mim é outro. Aliás, o Jó é matéria-prima didática para isso. O que ele diz depois de tudo? Antes eu só conhecia por rumores, por ouvir falar, mas hoje eu sei quem o Senhor é. Deus, por soberania e por questões misteriosas que nós não sabemos o porquê, escolheu nos fazer crescer por meio da tribulação e do sofrimento. O jeito que nós temos de crescer é esse. E aqui está, né, no contexto do Lucas, o que Jesus vai dizer? Que o próprio diabo pediu para Jesus para cirandar com Pedro e os apóstolos. A palavra cirandar é uma ideia de funil. O que o texto está dizendo é que o diabo pediu o colégio apostólico para que ele colocasse os apóstolos na parte larga do funil e apertasse para sair do outro lado. Sabe o que Jesus disse? Não precisa falar mais nada. Por outro lado, o Jó, o diabo nem pediu, foi Deus que disse, você vai fazer isso para ele. Percebe? O fato é que há um didatismo no sofrimento, e nós precisamos encarar esse sofrimento como questões que Deus está nos fortalecendo, nos tornando resiliente, discípulos do Senhor, que saiba gemer no colo da graça, que deixe de reclamar murmurando, que deixe de ser reclamão, criança mimada, mas que aprenda a chorar, mas chorar no colo da graça, com a mão da graça afagando, sabendo que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. O teu sofrimento ele não é em vão, Deus tem um propósito para isso. Há pouco tempo atrás, discutindo aqui com algum irmão, né, alguns textos do C.S. Lewis, tem um texto chamado Anatomia da Dor, que ele trabalha muito bem a questão do luto. Na hora da dor, irmãos, nós não temos o que falar, a vida bate e a gente geme, mas faz diferença, gemer no quarto da oração, ou gemer no palco da publicidade. É no quarto da oração que a gente cresce, mas não cresce para cima, cresce para baixo. A gente cai, mas não cai para baixo, cai para cima, porque a mão da graça vai nos conduzir em triunfo, para tornar um homem simples, uma mulher simples, que saiba o significado de seguir a Jesus. Portanto, essa questão da oração como discípulo de Jesus, ela é importante para que também, meus irmãos, se algum de vocês estiver da verdade, e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso, eu vou trabalhar disso já, deixa eu concluir essa parte. Jesus então, ele dá ênfase no perdão, percebe? Ele está demonstrando que alguém se desviou, e você pode trazê-lo à verdade. Essa questão da ênfase do perdão, ela é recorrente na Bíblia. Por exemplo, Gálatas 6:1, irmãos, se alguém foi surpreendido em algum pecado, se, né, mais uma vez o se aqui, ele é retórico. Vocês, que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão.
Irmãos, tem hora que eu estou num estado emocional tão depreciável, melhor dizendo, que eu falo assim, não, isso aqui não é para mim não, né? Eu não tenho que ter mansidão com aquilo não, né? Tudo menos esse. Não, aí é demais já, né? Aí mexeu com o meu brio. Aí não, né, Senhor? Tudo tem limite, né? Então, quando a gente começa a discutir, irmãos, é porque o texto tem eloquência. Porque você não discute com quem não tem razão. Quando te fere a reputação, você se levanta. Se ferir a reputação, mostra a autoridade das Escrituras. Ela fala na consciência. Se alguém for surpreendido em pecado, os que são espirituais devem restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Bom, vamos para frente. Romanos 14, 1. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. 1 Tessalonicenses 5,14. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. 1 Pedro 4,1. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. É o que o Tiago está dizendo aqui. Então você percebe que o didatismo da comunhão da igreja, como essa, nossa, e todas aquelas que confessam Jesus, ela é uma vida de constante perdão. E perdão é atitude, perdão é o desejo honesto de, apesar de estar entristecido, ferido, oferecer a oportunidade da pessoa voltar ao caminho e compartilhar com a fé e coisas dessa maneira. Bom, eu leio de novo e vou avante aí. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém trouxer de volta, lembre-se disso, 2 pontos. Quem converte um pecador do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Bom, eu preciso dizer para você que você não morreu na cruz e não ressuscitou. Bom, se é que você não percebeu, né? Você não pode salvar vicariamente alguém, substitutivamente alguém. Salvar aqui não deve sequer surgir na imaginação o triunfalismo messiânico. Você não é salvador de ninguém. Você pode ser o ocasionador da perdição, mas salvar você não pode. Nem por meio da pregação você salva. Você prega e se alguém se salvou, é contabilidade de mérito da graça. É por isso que eu tenho alguma dificuldade com apelo. E aí, talvez seja uma questão pessoal. O apelo, ele envaidece muito o homem. O apelo, ele coloca na contabilidade de quem prega alguma coisa como se ele fosse competente. Olha que benção, né? Eu fiz o apelo e muitos vieram para frente. Ó, glórias a mim mesmo. E coloca lá, né, na publicidade. A pregação, ela já é um apelo. A pregação, ela já é o Espírito de Deus te convencendo. E a eternidade dirá os efeitos disso, que não precisa ser dito nesse momento. Então, talvez seja uma questão só particular. Mas o que eu quero dizer é que você salvar alguém, e como o texto diz assim, ó, quem converter o pecador do seu erro, salvará a vida dessa pessoa. A salvação, ela é por Cristo. Cristo morreu na cruz pelos teus pecados. Ele ressuscitou ao 3º dia. Essa é a nossa confissão de fé. Essa salvação aqui, ela não é a salvação vicária. Mas o que o texto está dizendo para nós? Que tem alguém, lá em cima, né, no capítulo 5 ainda, ó, você está doente, você está em face da morte, chame alguém aí para orar e confesse, não é isso? Essa salvação aqui é a ideia de você ter uma madureza, uma maturidade, uma fé adulta, para que você leve a salvação no sentido de preservar a vida daquele que vai ser ceifado pela ira do Senhor que não se arrependeu. Entende o que é salvar aqui? É você preservar uma morte imatura, que aquele que está no leito e ainda não confessou, você se colocar à disposição, para que juntos vocês clamem ao Senhor, para que Deus preserve a vida aqui. É o que ele está dizendo. Lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dele e fará que muitos pecados sejam perdoados. Em que aspectos? Quando você confessa e ora com alguém que você procurou e o Senhor perdoa, você está fazendo com que uma pessoa ela tenha a vida preservada. Olha a importância da comunhão um do outro. Olha a importância de uma igreja, ela
ser resistente a uma institucionalização. Porque a institucionalização, ela engessa, ela reúne muita gente sem comunhão. A institucionalização, ela é burocrática, ela é impessoal, ela é fria. A institucionalização, ela até serve para muita coisa, mas ela jamais terá o pulsar do coração de Deus. Ela jamais proporá o sentir do calor do corpo, o aconchego, o brilho dos olhos daquele que está sofrendo e precisa de um canal da graça para se arrepender. É a igreja viva do Senhor, que escapa dos meandros burocráticos para socorrer aquele que padece e precisa de um momento de arrependimento, para que o Senhor preserve a vida dele, uma vida pulsante, uma vida alegre, de júbilo para a glória do Senhor. É o que ele ensinou no capítulo 1, a verdadeira religião é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades, e afastar-se da corrupção. É assim que você salva. É assim que você está à beira do leito de quem está doente. Foi Deus que resolveu, por meio da tua graça, te dar a sensibilidade de ouvir e orar para que o Senhor traga esse arrependimento. Meus irmãos, quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa. Percebe? Não é a sua, porque se fosse a sua, não precisaria de Jesus, era salvação por obras. Não há mérito salvífico, não há soteriologia, não há teologia de salvação para aquele que visita, no sentido de que ele recebe dividendos de salvação. A salvação é a preservação da vida do irmão, que depois de perdoado, depois de restaurado, ele volta para o júbilo da comunidade e começa a servir com alegria novamente. Uma multidão de pecados foi perdoado. Lembre-se disso. Todos da comunidade devem pensar duas coisas, conforme a minha anotação. Um pecador foi salvo. Irmãos, quando nós lemos uma parábola de Jesus, e nessa parábola ele diz assim, que há alegria no céu quando um pecador se arrepende, nós sempre pensamos, e o texto de fato é assim, que quando alguém, de forma inédita, ouve uma mensagem pregada, e ele se arrepende, há alegria no céu. É verdade. Quando alguém ouve, há alegria, há júbilo. O arrependimento, ele muda o sentimento, a expectativa, a dimensão do céu. Olha que coisa maravilhosa. Imagine o ambiente divino ser mudado por um pecador que se arrepende. Mas o texto também tem um outro viés. Porque o pecador não é só aquele que nunca ouviu o evangelho e não se tornou, de fato, discípulo de Jesus ainda. Mas pecador é todos aqueles que, ainda que seja discípulo de Jesus, e ele está tropeçando na vida, ele se arrepende, também a alegria no céu. Eu e você, como discípulo de Jesus, nós podemos mudar o humor do céu a todo momento, porque a todo momento na vida, nós temos a oportunidade de pecar. Quando você desiste de pecar, ou quando alguém te demove do pecado, a alegria no céu. Você é um seguidor de Jesus, mas a todas as vezes que você diz não ao pecado, a alegria no céu, porque também você é um pecador. Percebe? O que o Tiago está nos mostrando com todo esse contexto é que o pecador, ele foi salvo, e aqui não é a salvação vicária da cruz, a salvação aqui, ó, Deus preservou a vida dele, ele tem mais um tempo aí, que nós não conseguimos discutir essa questão, é um mistério para nós. Segundo, a restauração, ela cobre uma multidão de pecados, não de forma vicária, substitutiva, mas aquele que confessou, ele se arrependeu e deixou o seu pecado. Não é isso que está dizendo? A disputa, o amor exacerbado ao dinheiro, se é que exacerbado e amor ao dinheiro aí pode ser usado, mas esse amor exagerado, a disputa, tudo isso faz com que multidões de pecados sejam perdoados. Então você pode levar alguém a ter pecado perdoado, não porque você sabe morrer na cruz e ressuscitar, mas porque você já recebeu a pérola de grande valor. E quando alguém ouve na mensagem e a possibilidade do perdão, um irmão, ele também pode entrar nessa condição. Bom, é o que ele diz, você salvará a vida da pessoa nesse aspecto,
Não há dúvida que Tiago está reafirmando o que ele disse no capítulo 14, 15 e 16. Chama os presbíteros, ora, e a oração da fé salvará esses irmãos. Bom, nós temos 3 dimensões, e eu só vou citá-las aqui. Como é que a salvação ela é operada? Qual é a economia da salvação? Qual é a logística da salvação? Na cruz, Cristo quebrou os efeitos jurídicos do pecado. Então nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Bom, esse é o primeiro momento. O segundo momento é que por meio da santificação, Deus vai quebrando os efeitos do pecado. Você está salvo, mas o pecado ainda, ele tem muito peso, ele tem implicabilidade. E à medida que você vai se santificando, o pecado vai sendo quebrado os efeitos dele. Santificação é você escapando dos efeitos do pecado. E por fim, a terceira dimensão qual é? Quando Jesus voltar, nós estaremos totalmente recuperados. Não haverá mais pecado. Então você tem essas 3 dimensões: efeito jurídico, a santificação e a regeneração do corpo. Agora, cobrir os pecados aqui, eu reitero caminhando para o final, é que quando você confessa de forma honesta junto com alguém, Deus resolve passar uma borracha da graça. E aquele pecado não é lembrado mais. É o que aconteceu com Davi. No Salmo 32 ele diz: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. No Salmo 32, o texto diz que enquanto ele se calou, os seus ossos doíam, apodrecia dentro de si. Ele desenvolveu uma enfermidade. Depois que ele confessou, ele foi repreendido pelo Natã. Ele está dizendo: como eu estou feliz, porque tinha uma dor aqui, os meus ossos estavam sendo mastigados por dentro. Eu estava oprimido, opresso, doendo o meu corpo, mas quando eu confessei, veio um alívio da graça, e ele escreveu: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e o seu pecado apagado. Antes de ser confrontado, o Davi, ele tinha mantido um caso adulterino e de assassinato com a Betseba e o seu marido, e na verdade ele pensava que estava tudo bem. Isso demonstra que eu e você, como Davi, não temos medo de pecar e ofender a Deus. Nós temos medo de ser descoberto. Nós não amamos a santidade de Deus, nós amamos a própria reputação. Porque enquanto ninguém descobre, está tudo certo. Não é verdade. Aquele pecado que está só no teu consciência, aquele pecado que está guardado no mais sagrado secreto, ele precisa ser verbalizado com responsabilidade, porque aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Neemias confrontou os judeus que estavam voltando aos pecados das gerações anteriores. E quando ele confrontou, eles choraram e foram perdoados. Jesus confrontou diversas vezes seus discípulos. O Paulo confrontou Pedro. E eles, cada um a per si, foram recebendo o refrigério da graça. O Pedro confrontou Ananias e Safira, mas eles morreram. Entende? Há pecado para a morte. Nós não sabemos quais são, mas a Bíblia ensina. Você precisa confessar os seus pecados. E o Tiago está nos confrontando. Muitas vezes nós enfatizamos a necessidade da igreja alcançar as pessoas. Nós precisamos alcançar. Orientação de Jesus: vá para os becos, para os valados, chame a todos, ofereça a pérola de grande valor, persuada a tempo e fora de tempo. Esse é o trabalho da igreja. Mas nós não podemos esquecer que nós precisamos, dentro da comunhão dos santos, nos auto-exortar a todo tempo. Todo tempo. Todo tempo. Isso é profilático. Isso é papel da igreja. Isso é importante. Nós não podemos ficar no marasmo espiritual sem que ninguém esteja a todo momento trazendo à consciência as possibilidades. E elas são inúmeras. O cardápio do mundanismo, ele é vasto. E eu e você pecamos com ar de piedade. Mas o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã para que possamos, com as lágrimas do arrependimento, fazer com que a mão da graça seja estendida, para que elas sejam enxutas pelo Senhor. Então, o texto termina dizendo que nós precisamos advertir com clareza aqueles que se desviam e perdoar para que eles retomem a verdade. Irmão, muitas vezes perdoar não é andar junto todo dia em comunhão. Perdoar
é deixar o outro trabalhar em paz, com honestidade. Eu concluo aqui, irmãos, e a minha conclusão não é só no versículo 19 e 20, mas de todo o texto. O Tiago, ele escreve em tom de o rugido do leão. Ele está rugindo a todo momento contra o pecado. O pecado. Mas as suas decisões, elas são pastorais. Ele age como um cordeiro. E todo aquele que desenvolve uma liderança, não precisa ser necessariamente reconhecida, ele precisa receber do Senhor essas duas qualidades: rugir como um leão contra o pecado, mas balir como um cordeiro. Ele precisa saber transitar. Aqui é levantada as trincheiras, o muro, o castelo, onde a voz do Senhor clama, onde o leão ruge, onde a palavra é pregada, onde somos confrontados, mas aí há uma doçura de compartilhamento, nem só uma, nem só outra, mas a graça coloca na mão das autoridades que Deus levantou, a capacidade de confrontar, sem também não entregar, ou também entregando a capacidade de pastorear como um cordeiro que ele é. Tiago escreve como um leão que ruge, mas toma decisão pastoral. Tiago é capaz de exortar com um tom elevado, mas capaz de amar com delicadeza no trato diário. E eu estou dizendo isso com todo o temor do Senhor. E eu quero que o Espírito de Deus levante pastores, líderes, nessa manhã, mas que tenha a capacidade de rugir como um leão, ao mesmo tempo que tenha a capacidade de balir como uma ovelha do Senhor. O Tiago é capaz de fazer isso. O verdadeiro pastor, o Tiago, ele não abre mão da eloquência na pregação, mas age com brandura e amor. É um leão no púlpito e deve ser um cordeiro fora dele. Se Deus te chamou, você deve se levantar e dizer sim, porque aquele que chama é capaz de dar as ferramentas adequadas para o tempo adequado, para que tenhamos uma comunidade de fé sadia, que sabe se corrigir, mas sabe viver em comunhão para a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelo tempo que o Senhor nos deu, Senhor, debruçado nos capítulos de Tiago, nos versículos de Tiago. Quantas vezes, Senhor, a espada afiada, Senhor, penetrou e doeu na medula, que doeu na carne, Senhor, como uma espada que entra, sem dó e piedade, mas a intenção da Tua palavra não é nos fazer sangrar até a morte, é fazer com que toda a infecção do pecado encontre o caminho para fora, para que sejamos purificados pelo remédio da graça. Mas o Senhor, Pai amado, fere para sarar, como diz o profeta Oséias. O Senhor é quem faz a chaga, mas é o Senhor que cura. Obrigado, Senhor, por essa carta que atravessou os séculos. Houveram debates sobre ela, mas hoje ela está aqui, Senhor, em nossas mãos, e nos ensinou nesses meses, que ela esteja na nossa consciência, não só a espada que feriu, mas a voz que pastoreou também. Que o Senhor nos dê maturidade, amor, apego à Tua palavra, e tudo isso, Senhor, redunde em um triunfante som de alarido de vitória na comunidade daqueles que Te servem. Que possamos, Senhor, aceitar, Pai amado, a Tua palavra e viver na comunidade. Aqueles que estão dispersos, Senhor, aqueles que entendem a igreja apenas como um clube em que de vez em quando aparece, Pai, para bater o cartão, que eles tenham uma consciência de uma participação mais efetiva, que venham, Senhor, e viva com intensidade, Pai, esse aconchego da graça, e sejam curados dos seus pecados, para que tome também o arado e não olhe para trás, e que sejamos até o último dia conduzidos pela voz do bom pastor, alegres e felizes em comunhão pelo trabalho que o Senhor entregou em nossas mãos.
Obrigado, Senhor, pela palavra que nos feriu, mas obrigado, Senhor, pelo remédio que nos curou também. O Senhor é bom conosco, Pai. O Senhor é bom conosco. O Senhor é bom conosco. Bendito é o Senhor. Maravilhoso é o Senhor. Maravilhoso é o Senhor. Nós te louvamos com júbilo, para a glória do teu nome e para benefício dessa comunidade de fé, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.